Na poeira da estrada, a motorista trava quando um relincho rouco rasga o silêncio. À sombra de um mourão, um cavalo pele e osso se debate preso a uma corda. Um bilhete amarrotado balança ao vento. Nunca mais voltarão. Suas mãos tremem e os curiosos ao redor contêm a respiração. Ana Paula Souza dirigia pela estrada de terra com o sol a pino batendo no para-brisa embaçado de seu Chevette azul. O motor reclamava a cada desnível, mas ela estava acostumada aos trancos. Trabalhar como enfermeira veterinária na pequena região do interior de Minas Gerais exigia paciência. O calor era intenso e a poeira levantava uma nuvem ocre ao redor do carro. Ela tinha as janelas abertas para sentir qualquer brisa, mas tudo que entrava era mais pó. Ainda assim, aproveitava o silêncio do caminho para descansar a cabeça das preocupações diárias. O abrigo de animais onde trabalhava, as contas atrasadas, a saudade que vez ou outra chegava sem pedir licença. De repente, um relincho rouco cortou o ar. Não era um som comum, soava aflito, como se o animal estivesse em agonia. Ana freou de supetão e por alguns segundos o silêncio voltou. Achou que pudesse ter sido a sua imaginação ou algum bicho silvestre em algum ponto distante. Então ouviu de novo, mais alto, um lamento desesperado. Um arrepio percorreu suas costas. Desligou o motor e saiu do carro, protegendo os olhos contra o sol. A paisagem era vazia de gente. Alguns arbustos ralos balançavam com a brisa fraca. Andou alguns metros adiante, sentindo a sola das botas afundar na terra fina. O relincho se repetiu, agora tão próximo que ela conseguiu localizar a fonte do som. Do outro lado de uma cerca improvisada, havia um mourão onde um cavalo estava amarrado. O animal tremia, com o corpo tão magro que as costelas saltavam sob a pele. Ela se aproximou, cautelosa, notando o quão fraco o cavalo estava. Sua pelagem de um castanho escuro quase negro parecia opaca e suja de poeira. Havia também feridas abertas, algumas com pus, e ele tentava se afastar de qualquer toque, como se esperasse o pior. Ana sentiu um aperto no peito ao ver que a corda que o prendia estava curta demais para permitir que ele se deitasse ou buscasse sombra. A boca seca e o olhar distante indicavam sede e fome. Ela olhou ao redor, procurando algum indício de que aquele bicho tinha dono por perto ou de que alguém poderia ter deixado água. Nada. Só um pequeno balde virado, vazio, largado a alguns passos. "Calma, garoto", ela sussurrou, aproximando a mão. O cavalo recuou um pouco, mas não tinha mais forças para uma reação maior. Ana verificou o celular e, como temia, não havia sinal. O desespero lhe deu vontade de tentar de alguma forma soltá-lo na hora, mas não tinha nenhuma ferramenta consigo. Também não tinha como pedir ajuda. Olhou para o cavalo e viu que ele tremia cada vez mais forte, um tremor que mostrava a urgência da situação. "Eu vou voltar para te buscar. Prometo. Segura firme mais um pouquinho. Tá bom?" Falou, a voz embargada, sentindo-se impotente por ter que deixá-lo ali nem que fosse por pouco tempo. O animal ergueu a cabeça e soltou outro relincho curto, fraco, como se concordasse. Com o coração partido, Ana correu até o Chevette, ligou o motor que engasgou antes de pegar. Durante todo o trajeto de volta, aquele relincho preso em sua memória a atormentava. Seria difícil ter calma, mas ela precisava de ajuda. Na pequena área urbana próxima, seguia direto para o abrigo onde trabalhava, um lugar simples que contava com poucos funcionários e recursos limitados. Lá, encontrou Carlos, o zelador, e também seu braço direito quando surgia qualquer emergência. Ele estava cuidando de um cão recém-resgatado, mas logo percebeu a expressão aflita de Ana. "O que houve?" perguntou, secando as mãos numa toalha. "Um cavalo, na estrada de terra do Córrego Fundo. Foi abandonado, amarrado num poste. Ele tá morrendo de fome, Carlos. Precisamos buscá-lo agora." Carlos não questionou. A confiança que tinha em Ana vinha de muitas ações parecidas, embora poucas fossem tão urgentes. Ele apenas assentiu e começou a juntar tudo o que poderiam precisar. Um trailer pequeno para transporte,
remédios básicos, bandagens e um pouco de ração especial para cavalo desnutrido. Vamos no meu carro. Vou engatar o trailer. Seu chevette não vai dar conta, disse ele, e Ana concordou, aliviada pela eficiência de Carlos. Eles levaram quase 1 hora até chegar ao ponto da estrada onde Ana havia encontrado o cavalo. O sol já começava a baixar no horizonte, lançando sombras compridas na terra seca. A cada curva, o coração de Ana apertava, temendo que fosse tarde demais. Quando chegaram perto do mourão, ela desceu correndo, o peito arfando. O cavalo continuava ali, respirando com dificuldade. O olhar dele se iluminou minimamente quando Ana se aproximou. Era como se reconhecesse nela alguma chance de salvação. Carlos começou a preparar o trailer, enquanto Ana analisava o estado do cavalo mais de perto. Uma das feridas na perna estava feia, inflamada, e ele tinha carrapatos espalhados pelo corpo inteiro. Precisamos cortar essa corda, disse Carlos puxando uma faca pequena. Nesse momento, ouviram passos pesados sobre a terra. Um homem de chapéu surrado se aproximou, o rosto duro e desconfiado. Ei, o que vocês estão fazendo? Esse cavalo tem dono, viu? Rosnou. Ana, sem perder a postura, respondeu. É mesmo? Então por que o deixaram nesse estado deplorável, amarrado assim, sem comida ou água? Isso não te diz respeito. Vão embora antes que arrumem problema. Carlos e Ana se entreolharam tensos. Ela respirou fundo, sem recuar. Olha só o estado dele. Não vou deixá-lo aqui para morrer. Se é do seu patrão, vocês deveriam cuidar, não abandonar. O homem franziu o senho, mas pareceu hesitar por um segundo. Talvez fosse apenas um jagunço cumprindo ordens. De qualquer forma, não insistiu. Depois não digam que não avisei, ele bufou, dando meia volta e sumindo em meio à poeira. Carlos cortou a corda. O cavalo cambaleou para o lado, quase caindo, mas Ana e Carlos o ampararam, guiando-o para o trailer com todo cuidado. Cada passo era um sofrimento para o animal, mas, com murmúrios de incentivo e alguns petiscos de capim úmido, conseguiram ajudá-lo a subir. Ana limpou o suor da testa com o dorso da mão, sentindo o coração acelerar. Precisamos levar ele rápido para o abrigo, dar água e iniciar o tratamento. Quando ela foi fechar a porta do trailer, percebeu a silhueta daquele mesmo homem a alguns metros de distância. Ele estava parado, braços cruzados, lançando um olhar que mesclava raiva e aviso. A atmosfera ficou pesada de novo. Um calafrio percorreu as costas de Ana, mas ela se manteve firme. Carlos deu a partida e finalmente foram embora, deixando para trás o lugar onde quase tudo tinha sido tirado do pobre cavalo, menos a vida. No caminho de volta, no balanço do veículo, Ana inclinou-se para verificar Guardião. Era assim que já se acostumara a chamá-lo mentalmente. Ele estava deitado sobre a palha que tinham colocado ali, a respiração ainda ofegante, mas havia algo diferente em seu olhar. Parecia carregar uma mistura de alívio e exaustão. Carlos manteve a atenção na estrada, sem falar muito, mas Ana percebia que ele também estava preocupado. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Não teriam muito tempo de luz para iniciar os cuidados, mas fariam o melhor que pudessem, nem que passassem a noite em claro. Enquanto o trailer sacolejava, Ana não conseguia afastar a lembrança daquele homem que aparecera de repente e, principalmente, as palavras ameaçadoras dele. No entanto, olhar para o cavalo agora em segurança lhe dava forças para não se arrepender. Quantas vezes ela mesma se sentira abandonada ao longo da vida? Demasiadas para contar. Cada animal que passava em suas mãos era, de certa forma, um resgate que remediava também um pedaço da própria alma. Assim que entraram na estrada principal, o barulho e a vibração do carro diminuíram um pouco, e Ana pôde respirar com mais calma. Ainda tinham muita estrada até o abrigo, mas Guardião pelo menos estava a salvo. De repente, os faróis iluminaram uma figura parada ao lado da estrada, e Ana reconheceu imediatamente o vulto sombrio do mesmo homem de chapéu. Assim que o carro reduziu para desviar, ele ergueu a voz, gritando com rancor.
Sua voz ecoou na noite, clara o bastante para que Ana e Carlos entendessem cada palavra. Vocês estão se metendo nos negócios da pessoa errada. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Simultaneamente percebeu que Guardião relinchou baixo dentro do trailer, como se também tivesse percebido algo sinistro. Ela engoliu em seco, tentando ignorar o desconforto que subia pela garganta. Havia conseguido salvar o cavalo, mas a que custo? Ana e Carlos chegaram ao abrigo já no começo da noite, com o Guardião ainda no trailer. As rodas do reboque rangeram sobre a brita do pátio, atraindo o olhar curioso de alguns voluntários que estavam ali para fechar o dia de trabalho. A primeira coisa que Ana notou foi o clima de preocupação que se instalava assim que perceberam o estado do cavalo. As costelas marcadas, a pelagem encebada de terra, as feridas aparentes. Ela não precisava dizer muito. Bastava um olhar para todos entenderem a gravidade da situação. Carlos estacionou e correu para soltar o fecho do trailer. Ana pediu que 2 voluntários apoiassem a rampa enquanto ela tentava acalmar Guardião. O cavalo respirava com dificuldade, tão cansado que nem relinchava mais, apenas emitia um som rouco de dor. Em movimentos lentos, Ana conduziu as rédeas para que ele desse seus primeiros passos para fora. Cada esforço parecia exaustivo, mas ele seguiu, cambaleando até o solo firme. "Montem um cercado improvisado para ele", pediu Ana, a voz decidida apesar do nó na garganta. "Vamos usar aquela baia do canto, onde dá para ele ficar mais tranquilo." 2 voluntários logo armaram uma espécie de corredor com telas, guiando o Guardião até uma área coberta, um pouco afastada das outras baias. O abrigo não tinha muitos recursos, mas era organizado e mantinha um mínimo de conforto para os animais resgatados. Assim que chegaram à baia, Ana começou o exame inicial. As feridas na perna dianteira direita estavam abertas e com secreção. O cheiro de infecção fez seu estômago revirar. "Preciso de compressas de água morna, soro fisiológico e alguns antibióticos do nosso estoque de emergência", disse ela para uma voluntária, que saiu correndo para buscar o material. Carlos ficou ao lado, espiando a expressão preocupada de Ana. Ele sabia que enfrentar problemas com fazendeiros ricos era arriscado, mas conhecia bem a determinação dela. E naquele momento, nada parecia mais urgente do que salvar a vida de Guardião. "Você acha que foi deixado lá de propósito?", perguntou ele, ainda sem acreditar que alguém pudesse simplesmente amarrar um cavalo e abandonar. "Tenho certeza. Aquilo não foi acaso. Quem fez isso sabia que ele podia morrer de fome e sede", respondeu ela, com um suspiro amargo. "Quando eu o encontrei, tinha um homem por perto, muito estranho, que agiu como se estivesse nos ameaçando." Carlos pensou na cena. Conhecia casos de donos que, ao perceberem que um animal estava doente ou improdutivo, preferiam abandoná-lo a arcar com o custo de tratá-lo. Era cruel, mas não raro. "Só tome cuidado. Dependendo de quem seja o proprietário, a gente pode ter mais problemas." A voluntária voltou com os materiais, e Ana iniciou a limpeza das feridas. O cavalo sacudia a cabeça, assustado, mas não tinha energia para reagir muito. Ela tentava ser o mais gentil possível, conversando baixinho. "Fica calmo, menino. A gente vai cuidar de você, tá bom?" Ele reagiu com um movimento mínimo, como se reconhecesse a voz dela. Esse primeiro sinal de confiança tocou Ana de forma profunda. Lembrou-se das vezes em que, ainda menina, tentava se aproximar de animais feridos na rua. Tinha um dom para acalmá-los, diziam. Mas ali, diante de Guardião, sentia algo ainda mais forte. Era quase como enxergar um reflexo de si mesma, de quando se sentira esquecida e frágil. Enquanto terminava de limpar o machucado, um barulho de relincho fraco ecoou pela baia. Guardião se apoiou com dificuldade e Ana sentiu uma pontada de esperança. Pediu um pouco de água limpa e trouxe aos lábios do cavalo, que bebeu alguns goles e parou, ainda ofegante. Ela então preparou uma tigela de ração úmida, misturada com suplemento vitamínico. "Ele pode recusar agora no começo. Vai ter que comer aos poucos", explicou, olhando para Carlos, que a observava em silêncio. "Mas só de aceitar um pouquinho já é um avanço."
O cheiro de medicamento e de feridas tomou conta do pequeno espaço. Guardião lambeu a mistura, trêmulo, e Ana sorriu um pouco, vendo que ele ainda tinha vontade de lutar pela vida. Mesmo assim, a preocupação a corroía por dentro. Se o cavalo tivesse passado muito tempo sem se alimentar, a introdução de comida precisava ser gradual. Qualquer exagero poderia levar a um choque metabólico. Uma voluntária chamada Júlia apareceu na porta da baia sem querer atrapalhar. Ana, desculpa incomodar, mas tem alguém no telefone perguntando sobre um cavalo encontrado hoje. Quer falar com você. Ana levantou a cabeça, o coração acelerado. Alguém se identificou? Ele não quis dizer o nome, só perguntou se trouxemos algum cavalo, e quando confirmei, disse que era do interesse dele. Ana trocou um olhar rápido com Carlos. Eu não estou aqui, entendeu? Se ele quiser deixar recado, tudo bem. A garota saiu e Ana focou novamente em Guardião. Com cuidado, verificou a temperatura do corpo do animal e notou que a febre estava subindo. Precisaria de um antibiótico adequado o quanto antes. Vou preparar uma dose para ele, disse, já se levantando para pegar o remédio. Carlos, continua aqui um pouco. Vê se ele não deita de mau jeito. Quando voltou, encontrou o cavalo respirando com mais dificuldade. O suor brilhava na pelagem escura. Apurou o ouvido e percebeu o tom de chiado que indicava um quadro infeccioso avançado. Desconforto e tremores dominavam cada músculo daquele corpo tão castigado. Ela e Carlos agiram rápido, aplicaram a medicação e tentaram resfriar a febre com panos úmidos sobre o pescoço. A noite se aprofundou. Aos poucos, os outros voluntários foram se recolhendo. Restaram Ana e Carlos próximos ao cavalo, conversando baixo. Ela falava de sua infância, de como sentia que não podia abandonar nenhum animal sem se lembrar de si mesma, quando era menor e vivia sem ter a quem recorrer em momentos difíceis. Acho que esse bichão me lembrou muito do que já passei. Ela suspirou, esfregando as mãos cansadas. Não sei se vou conseguir descansar hoje sabendo que ele pode piorar. Guardião deu um passo instável, cambaleou e quase caiu. Carlos se apressou para ajudá-lo, puxando-o sutilmente para que não se machucasse ainda mais. Calma, amigo, calma, murmurou, sentindo a respiração quente do cavalo no braço. Você está em boas mãos agora. Mais tarde, depois de passarem quase toda a madrugada em vigília, Ana sentiu as pálpebras pesarem. Cochilou por alguns minutos numa cadeira improvisada ao lado da baia. Acordou com um estalo. Guardião estava deitado, todo encolhido, tremendo como se estivesse tomado por uma nova crise de febre. Ela chamou por Carlos, a voz tensa. Precisou pegar soro e montar um suporte de emergência. Durante o procedimento, notou a expressão de Carlos. Ele estava sério, talvez preocupado com outra coisa além da saúde do cavalo. Eu andei perguntando por aí, e parece que tem gente falando que a dona Lúcia Borges, aquela fazendeira rica da região, estava procurando um cavalo desaparecido, disse ele, tentando manter o tom de voz neutro. Se esse aqui for mesmo dela, a gente comprou briga com a pessoa mais poderosa da redondeza. Ana sentiu um frio no estômago. Já ouvira histórias sobre dona Lúcia, fazendeira que supostamente usava métodos duros para manter o que considerava propriedade dela. Não era raro que animais doentes fossem descartados quando ficavam caros demais para cuidar. Enquanto ela terminava de colocar o soro, Guardião deu um gemido fraco e virou o rosto na direção dela como se reconhecesse. Aquela leve aproximação a comoveu. Estava claro que ele buscava algum alívio na presença de Ana. Calma, menino. Vou cuidar de você. Repetiu fazendo carinho atrás da orelha dele. Não vou deixar que te levem de novo para aquele lugar. Por volta das 4 da manhã, Guardião teve uma piora súbita. O corpo do animal suava frio e suas pernas pareciam sem forças. Carlos e Ana fizeram tudo o que podiam. Administraram mais fluidos, trocaram os panos molhados, verificaram se havia alguma complicação na ferida. O coração de Ana batia acelerado, e cada minuto durava uma eternidade. Se Guardião não resistisse,
Seria uma derrota devastadora, mas ela se recusava a pensar assim. Com a chegada dos primeiros raios do sol, o cavalo estabilizou um pouco a respiração. A febre parecia ter cedido. Exausta, Ana enxugou o suor da testa e sorriu aliviada para Carlos. Era um pequeno triunfo depois de uma noite tão tensa, mas ainda havia um longo caminho pela frente. Pouco tempo depois, quando já havia mais movimento no abrigo, surgiu um sujeito alto, vestindo botas e um chapéu amarfanhado, andando com passos largos até a baia de guardião. O ar ficou pesado, como se todos sentissem que aquilo não ia acabar bem. Fiquei sabendo que vocês estão com um cavalo que não lhes pertence, começou o homem, se aproximando com a postura de quem veio impor autoridade. Minha patroa quer saber o que pretendem fazer com ele. Ana não recuou. Explicou em poucas palavras a situação em que encontrou o cavalo, deixando claro que ele estava legalmente sob os cuidados do abrigo para tratamento. Se quiserem reivindicar, vão ter que provar que ele não foi abandonado, coisa que duvido muito. Ela completou a expressão séria. O homem lançou um olhar carregado de desprezo. Vou dar o recado para Dona Lúcia, mas se preparem, pode ser que ela mesma apareça. Carlos franziu o senho, sinalizando para Ana ficar em alerta. O sujeito deu meia volta e foi embora pisando firme. A tensão se espalhou entre os voluntários que trocavam olhares inseguros. Ninguém se atreveu a segui-lo. Ele se afastou sem cerimônia, olhando por cima do ombro, e deixou apenas um aviso gelado no ar, como se esperasse o resultado de um jogo onde eles não conheciam todas as regras. Enquanto o capanga se retira irritado, ele avisa com desdém que Ana deve se preparar para uma visita de sua patroa. Ana e Carlos trocam olhares apreensivos, percebendo que seus problemas estão apenas começando. Ana acordou naquela manhã ainda com as lembranças da visita do capanga pairando na mente. Ele havia deixado claro que Dona Lúcia poderia aparecer a qualquer momento. Guardião, por sua vez, começava a dar sinais de leve melhora. A febre estava sob controle e o cavalo demonstrava um pouco mais de energia, embora ainda muito debilitado. A rotina do abrigo seguiu quase normal, com os voluntários alimentando animais, limpando as áreas e cuidando dos registros, mas uma tensão silenciosa pairava no ar. Por volta das 10 da manhã, Ana, já vestindo seu jaleco manchado de remédios, estava organizando as doses de antibióticos no modesto armário do consultório. De vez em quando, dava uma olhada pela janelinha que dava para a área externa, esperando a qualquer momento ver um carro diferente chegar. O clima era de pressentimento ruim. De repente, ouviu-se o ronco de um motor potente se aproximando. O portão do abrigo rangeu e um carro brilhante, alto, parou levantando poeira no pátio. Na direção, um motorista de olhar sério. No banco de trás, saindo com calma forçada, Dona Lúcia Borges. Ela vestia botas de couro bem lustradas e ostentava um chapéu elegante, quase sem vestígio de poeira. Seu rosto, apesar do leve sorriso, exibia traços de impaciência. Bom dia, saudou Dona Lúcia, aproximando-se com passos firmes, como quem domina o ambiente. Estou procurando a pessoa que trouxe um cavalo para cá sem autorização. Ana caminhou ao encontro dela, mantendo a postura, o coração acelerado, mas tentando parecer confiante. Eu sou Ana Paula, trabalho aqui e resgatei o cavalo. Ele estava abandonado e amarrado numa estrada. Quem é a senhora? Dona Lúcia parecia medir cada gesto de Ana. Sou a proprietária daquele cavalo, minha cara. Meu nome é Lúcia Borges. Talvez já tenha ouvido falar de mim. Ela parou por um instante como se esperasse uma reação de reverência, mas Ana se manteve séria. Se você tivesse perguntado, antes de resgatar o animal, teria descoberto que ele estava lá temporariamente, aguardando a chegada de um dos meus funcionários. Ana tentou conter a indignação. Quem em sã consciência deixaria o cavalo amarrado debaixo do sol, naquele estado lastimável? Mas decidiu não partir logo para o confronto. Se era mesmo seu, a senhora devia ter cuidado dele, não acha? Ele estava praticamente à beira da morte, sem água e comida, cheio de feridas. Dona Lúcia revirou os olhos impaciente. Já falei. Foi um mal-entendido. Enfim,
Não quero brigar por causa disso. Estou disposta a compensar o abrigo pelos gastos que vocês tiveram, desde que me devolvam o meu cavalo. Enquanto falava, tirou da bolsa um talão de cheques, gesto que Ana reconheceu como tentativa clara de comprar silêncio e cooperação. Um nó se formou no estômago de Ana. Guardião voltaria para as mãos de quem o deixou à própria sorte? Aquilo lhe pareceu insuportável. Me desculpe, Dona Lúcia, mas esse cavalo está sob os nossos cuidados. Ele não tem condições de voltar para aquela situação. Temos fotos e registros do momento em que o encontramos. Se quiser, pode ver o estado dele agora, disse, indicando o local da baia onde Guardião repousava. Dona Lúcia lançou um olhar enviesado, como se duvidasse da palavra de Ana. Minhas terras são grandes, menina. Às vezes um funcionário age por conta própria, mas tudo se resolve com boa vontade. Ela ergueu o talão de cheques. Quanto você quer para devolver o animal? Ana respirou fundo. Sentiu a raiva formigar na nuca, mas tentou falar com calma. Não está à venda. Estamos falando de uma vida, não de um objeto. E, francamente, se a senhora o quer de volta, terá que se explicar. O rosto de Dona Lúcia se contraiu num riso contido e gélido. Vejo que você é teimosa, mas vou lhe dar um conselho. Não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito. Te garanto que essa história pode virar uma dor de cabeça muito grande. Carlos, que havia escutado parte da conversa, se aproximou, posicionando-se ao lado de Ana. Olha, Dona Lúcia, não é apenas a saúde do cavalo, é questão de responsabilidade. Se a senhora quiser provar que ele é mesmo seu e que não foi abandono, terá que falar com as autoridades. Ela lançou um olhar gelado para Carlos. Depois voltou-se para Ana. Muito bem. Se é assim que querem resolver, faremos de outro jeito. Fiquem sabendo que abandono de animal é crime, mas furto de gado também. Vocês entraram nas minhas terras e levaram o que não era de vocês. Ana arregalou ligeiramente os olhos, tentando conter a revolta diante daquela inversão de papéis. Era óbvio que Dona Lúcia queria apenas intimidá-los. Não fomos nós que o levamos a ponto de morrer, respondeu Ana, a voz firme. Mas pode levar o caso para a justiça. Tenho certeza de que as fotos e o estado do cavalo falam por si. Dona Lúcia fez um movimento brusco com o braço, como se quisesse encerrar a conversa, e caminhou de volta até o carro. Alguns voluntários que acompanhavam tudo à distância suspiraram aliviados, mas não sem medo. A fazendeira se virou uma última vez, sem sequer disfarçar a irritação. Você ainda vai se arrepender. Pessoas como você não entendem de quem estão se aproximando. O carro partiu, levantando poeira. O silêncio no abrigo ficou pesado. Alguns voluntários se aproximaram, mas ninguém sabia direito o que dizer. Ana se abaixou para acariciar um cachorro que perambulava ali por perto, tentando acalmar as próprias mãos trêmulas. Tudo bem, gente, disse ela, reunindo a equipe num gesto de encorajamento. Fizemos o certo. Não vamos deixar que alguém simplesmente destrua a vida de um animal inocente. Enquanto isso, Guardião permanecia na baia, ainda visivelmente fragilizado. A ração úmida que Ana ofereceu era consumida com lentidão, mas já demonstrava que ele começava a retomar o apetite. Nos olhos escuros do cavalo havia um brilho novo, como se soubesse que não estavam ali para feri-lo. Alguns minutos depois, ao se afastar para lavar as mãos, Ana sentiu as pernas um pouco bambas. A simples presença de Dona Lúcia a afetara mais do que ela gostaria de admitir. Não era apenas a ameaça em si, mas a certeza de que enfrentar uma pessoa tão influente na região traria complicações ao abrigo, que já sobrevivia com poucos recursos. Carlos se aproximou, colocando a mão no ombro de Ana. Você tá bem? Tô. É só preocupação. Acho que a gente precisa estar preparado. Ela não vai desistir. O resto do dia transcorreu de forma agitada. Voluntários vinham checar Guardião. Alguns curiosos queriam notícias sobre a visita de Dona Lúcia, e Ana ainda tinha que cumprir outras tarefas. Administrar remédios para cães resgatados, atualizar o cadastro de adoção de alguns gatos, revisar o estoque de ração. A tensão era grande, mas a rotina precisava seguir. Ao entardecer,
Depois que a maioria dos voluntários foi embora, Ana observou o guardião comer mais um pouco. Uma parte dela sentia raiva, pois sabia que se o cavalo estivesse há mais tempo nas mãos de Dona Lúcia, talvez tivesse sido apenas descartado. Contudo, olhando para ele, tão vulnerável e ao mesmo tempo tão digno, decidiu concentrar-se na recuperação dele. Já estava escuro quando o telefone do abrigo tocou. Ana atendeu pensando que poderia ser algum voluntário atrasado ou alguém querendo adotar um filhote. Mas a voz do outro lado era do delegado local. Boa noite, aqui é o delegado Gomes. Eu queria falar com a responsável pelo abrigo. É a Ana Paula? Sou eu mesma. Algum problema, delegado? Ele pigarreou. A voz soava formal, mas Ana sentiu um leve desconforto. Recebemos uma denúncia dizendo que vocês roubaram um animal de uma propriedade particular. O caso pode ser grave. Pode confirmar do que se trata? Ana fechou os olhos por um segundo, sentindo o coração disparar. Eu resgatei um cavalo abandonado. Tenho provas de que ele estava em estado deplorável, amarrado, sem alimento nem água. O delegado fez uma pausa. Entendi. Bom, só estou cumprindo meu dever. Há uma queixa formal contra vocês, vinda de gente importante. Vamos precisar que compareça à delegacia para esclarecimentos. Ana concordou, a voz soando mais firme do que se sentia por dentro. Agradeceu e desligou. Permaneceu olhando o aparelho por alguns instantes, absorvendo o impacto. Carlos entrou na sala nesse momento, notando a expressão dela. O que foi agora? O delegado disse que alguém abriu queixa contra a gente por roubo de cavalo. Com certeza foi Dona Lúcia. Carlos respirou fundo, a mão coçando a nuca. Então isso está indo mais longe do que a gente pensava. Ana suspirou, lembrando das ameaças que a fazendeira fizera mais cedo. Apesar do medo que surgia em seu peito, ela se sentia ainda mais decidida a proteger Guardião e a provar o que realmente aconteceu. Um telefonema do delegado local sugere que pode haver um problema. Alguém poderoso já apresentou uma queixa contra o abrigo por roubo de cavalo. Ana percebe o quanto Dona Lúcia é influente. Ana despertou no dia seguinte ainda com a voz do delegado soando em sua cabeça. Haviam ligado na noite anterior para avisar que existia uma queixa formal contra o abrigo, acusando-os de roubo de cavalo. Isso confirmava o que ela temia. Dona Lúcia usaria todos os meios para retomar Guardião. Logo cedo, enquanto tomava um café amargo na pequena cozinha do abrigo, o telefone tocou de novo. Desta vez, era o próprio delegado, um homem de voz grave que ia direto ao ponto. Ele pediu que Ana comparecesse à delegacia para esclarecer o caso. Queria ver documentos, fotos, qualquer evidência de que o cavalo tinha sido realmente abandonado. Ana concordou. Desligou o telefone e enxugou a testa, sentindo um peso sobre os ombros. Precisaria lidar com a burocracia e ainda se preparar para a possibilidade de Dona Lúcia aparecer com mais ameaças. Passou as mãos pelos cabelos e foi verificar como estava Guardião antes de sair. O cavalo, que na semana anterior mal conseguia manter-se em pé, agora parecia um pouco mais firme. Ainda havia tremores ocasionais, e o corpo ainda exibia os ossos salientes sob a pelagem escura. Mas ele levantou a cabeça ao ouvir a voz de Ana, soltando um relincho suave, como se desse um bom dia. A reação deixou Ana mais motivada. Aqueles pequenos sinais de melhora valiam a pena cada dor de cabeça. Fica tranquilo, menino, falou num sussurro fazendo carinho na crina dele. Vou resolver essa confusão. Pouco tempo depois, seguiu para o centro da cidade, onde ficava a modesta sede da delegacia e algumas repartições públicas. O caminho de terra sacolejou seu chevette, e ela precisou rezar baixinho para o carro não enguiçar no meio de um buraco. Chegando ao asfalto, a situação melhorou. Ao se aproximar do prédio, notou que algumas pessoas cochichavam ao vê-la. Era uma cidade pequena, notícias ruins corriam rápido. Além disso, Dona Lúcia tinha bastante influência por ali, o que deixava muita gente cautelosa para não tomar partido contra ela. Assim que entrou no saguão principal, foi direcionada para uma salinha onde o delegado Gomes a aguardava. Ele parecia mais cordial do que na noite anterior.
Tentou se mostrar neutro, mas Ana notou uma tensão velada em seu semblante. Bom dia. Trouxe os registros de quando encontrei o cavalo? Ele perguntou. Sim, delegado. Aqui estão as fotos, os horários anotados e até o relatório que fizemos no abrigo descrevendo o estado de saúde dele, explicou Ana, entregando uma pasta desgastada com papéis e algumas fotografias impressas em qualidade simples. Ele passou os olhos pelo material, franziu o senho. As imagens de Guardião amarrado e subnutrido eram chocantes para quem tinha o mínimo de empatia. Ainda assim, o delegado mantinha um ar contido. Confesso que isso é forte, mas sabe como é. A denúncia de Dona Lúcia alega que vocês invadiram a propriedade dela e pegaram o cavalo sem permissão. Eu não vi nenhuma cerca ou placa indicando propriedade privada. E o cavalo estava num estado de abandono total. É uma contradição, não acha? Se ela se importasse, não teria deixado o animal daquela maneira. Entendo. Vou investigar. Enquanto isso, aconselho que não façam nenhum movimento brusco. Essa história está gerando falatório. Ana meneou a cabeça, frustrada. Agradeceu o tempo do delegado e seguiu para o prédio ao lado, onde funcionava o cartório local. Precisaria dar entrada em uma documentação para garantir que Guardião ficasse sob custódia do abrigo até ser determinado oficialmente se houve ou não abandono. Foi direcionada a um corredor longo, cheio de portas com placas indicativas. Lá dentro, encontrou funcionários ocupados, digitação de teclados e cheiro de papel antigo. Em um guichê, apresentou o caso a uma atendente de feições gentis. A mulher analisou os papéis com atenção e deu um suspiro solidário. Olha, sinto muito pelo que você está passando. Conheço bem a reputação da Dona Lúcia, mas aqui a gente vai seguir o protocolo. Se você tem provas do abandono, deve protocolar todas. Só fique atenta. Ela tem bons contatos. Obrigada pelo aviso, respondeu Ana, encaixando os papéis numa pasta amarela. Saiu de lá com um misto de cansaço e alívio. Pelo menos estava tentando formalizar as provas. A cidade pequena era assim. Alguns se solidarizavam, outros apenas se protegiam da ira da fazendeira influente. De volta ao abrigo, já passado o meio-dia, foi recebida por Carlos. E aí, como foi? Ele perguntou, limpando o suor da testa. Tinha acabado de descarregar sacos de ração. Consegui protocolar a papelada, mas tá tudo meio no ar. O delegado não parece muito à vontade. Vai ver, tem pressão política por trás. Enquanto conversavam, foram até a área das baias para checar Guardião. O cavalo deu um passo incerto, mas recebeu Ana com uma fungada que trouxe certo conforto. Qualquer melhora, por menor que fosse, era motivo de esperança. Ele está reagindo ao tratamento, né? Perguntou Carlos, observando o jeito como o Guardião se mexia. Acho que sim, mas ainda é frágil. Pode levar um bom tempo até se recuperar completamente. Depois de garantir que tudo estava bem com o cavalo e dar uma checada nos outros animais, Ana aproveitou para descansar um pouco. Preparou um lanche rápido e sentou-se em uma cadeira de madeira próxima às instalações. Então, um estalo chamou sua atenção. Parecia o som de algo se quebrando, vindo de trás de um dos galpões. Ela e Carlos foram verificar. Encontraram o cadeado do portão lateral do abrigo danificado, como se alguém tivesse tentado arrombar, mas sem sucesso. Pelo chão, viram pegadas marcadas na terra, indo até a parte de trás do abrigo. Alguém entrou aqui? Perguntou Carlos preocupado. Ou tentou entrar, corrigiu Ana, agachando-se para observar as marcas. De toda forma, não parece coisa de curiosos. Eles voltaram para a recepção do abrigo e avisaram os voluntários, que começaram a ficar assustados. Era cada vez mais claro que havia movimentos suspeitos durante a noite ou nos horários em que o abrigo ficava com menos gente. Para prevenir, combinaram vigílias rotativas, colocando 2 ou 3 voluntários de plantão noturno. Era a única maneira de manter alguma segurança, já que não tinham dinheiro para contratar vigilantes profissionais. No mesmo dia, no fim da tarde, apareceu um jornalista local, com uma mochila surrada e um bloco de anotações na mão.
Ele disse que tinha ouvido boatos sobre o cavalo e queria fazer uma pequena matéria para o jornal da região. Era um homem de meia idade, com cabelos desgrenhados e uma fala rápida. Quero ouvir seu lado da história. Tem gente na cidade comentando que vocês roubaram o cavalo, mas sei que não é bem assim. Falou pedindo para ver Guardião. Ana o levou até a baia. O repórter pareceu chocado ao se deparar com o cavalo tão debilitado. Impressionante. Se alguém o deixou assim, tem que ser responsabilizado, comentou enquanto anotava observações. A verdade é que Dona Lúcia Borges tem fama de descartar animais que não servem mais. Não sei se é sempre assim, mas foi o que ouvi por aí, acrescentou Ana com cuidado. Olha, já investiguei outras denúncias ligadas a propriedades grandes na região. Sempre há um rastro de medo ou de suborno. Vou escrever sobre isso, mas cuidado, nem todo mundo quer ver a verdade publicada. O repórter despediu-se com um aperto de mão firme, dizendo que tentaria jogar alguma luz sobre o caso. Não foi embora sem antes ficar um tempo conversando com os voluntários e recolhendo mais depoimentos, interessado nos relatos de ameaças. Mais tarde, na hora do jantar, uma das voluntárias correu aflita até Ana. O caixa de doações do abrigo, uma caixinha simples de madeira onde os visitantes deixavam moedas e notas, havia sido arrombado e o dinheiro sumira. Não era muito, mas fazia diferença para o abrigo. Aquilo parecia um recado claro de que estavam sendo pressionados. Carlos apareceu segurando um cadeado retorcido. A gente encontrou isso no chão. Levaram até as moedas miúdas. Coisa de quem quer intimidar, só pode. Uma raiva fria tomou conta de Ana, mas ao mesmo tempo, uma sensação de impotência. Precisava manter-se firme. Pegou o telefone para reportar o furto ao delegado, mas a resposta que obteve foi apenas de que fariam o possível para investigar. Parecia que o abrigo estava sozinho. Em meio a esse clima pesado, Ana pensou que não podia se calar. A presença do jornalista despertou nela a ideia de divulgar ainda mais o caso, mostrar fotos, dar entrevistas, tirar o problema do anonimato para que Dona Lúcia não agisse livremente nos bastidores. Sem demora, ligou para um contato de uma rádio local, marcando uma conversa sobre o resgate de Guardião e os desafios do abrigo. A noite caiu, e Ana tentava manter a mente serena. Porém, foi interrompida por mais um telefonema anônimo. A voz masculina, mascarada por ruídos, falava pausadamente. Você está lidando com gente importante. Se valoriza sua segurança, deixe as coisas como estão. Melhor não cutucar quem pode reagir feio. O tom era sinistro. Ela desligou, sentindo um aperto no peito. Não tinha a menor intenção de parar, mas temia pelos voluntários e pelos animais. Precisaria de todos os aliados possíveis para continuar. Carlos veio até ela, percebendo a tensão na expressão de Ana. Outro telefonema? Sim, uma ameaça, de novo. Ela respirou fundo, tentando espantar o medo. Mas não vou desistir. Algumas horas depois, ambos faziam uma última ronda pelo abrigo, verificando cada baia, cada portão, cada canto onde alguém pudesse entrar. Mesmo assim, a paranoia não sumia. Eles mal sabiam o que estava por vir. Na manhã seguinte, o portão do abrigo é encontrado escancarado, embora ninguém se lembre de ter ouvido qualquer arrombamento. Algo ou alguém esteve lá, com certeza. Na manhã seguinte, todos no abrigo ainda sentiam um leve calafrio ao lembrar que o portão havia sido encontrado escancarado, sem que nenhum barulho ou sinal de invasão tivesse sido percebido na madrugada. Ana conferiu cada canto do lugar para verificar se algo a mais tinha sido danificado ou furtado. Mas, além do portão aberto, nada parecia ter sumido. Era como se alguém quisesse apenas deixar claro que podia entrar e sair à vontade. Aquilo reforçava a sensação de vulnerabilidade. Apesar do medo que rondava, Ana decidiu que não podia ficar calada. Reuniu corajosamente alguns registros de Guardião, organizou fotos que mostravam o estado de abandono em que ele fora encontrado e buscou um contato na emissora de rádio local. Precisava denunciar o caso em público. Se ficasse tudo em silêncio, Dona Lúcia e seus capangas continuariam a agir na surdina.
Carlos a incentivou, ainda que com certo receio. Falar assim em público pode provocar mais raiva na Dona Lúcia. Você sabe que ela detesta que questionem a autoridade dela. Eu sei, mas a opinião pública pode nos ajudar, retrucou Ana. Se todo mundo souber, ela talvez pense 2 vezes antes de tentar tomar o cavalo à força ou prejudicar o abrigo de forma aberta. No fim daquela tarde, o radialista local, um senhor simpático, de voz grave, recebeu Ana nos estúdios simples, montados numa casa antiga próxima à Praça Central. A entrevista correu com perguntas diretas e respostas emocionadas. Ela contou como resgatou o cavalo faminto, descreveu as feridas, as costelas aparentes e mencionou que suspeitava que Dona Lúcia fosse a responsável por aquele abandono. No dia seguinte, as pessoas do município começaram a comentar. Alguns telefonaram para o abrigo, oferecendo doações de medicamentos e feno. Outros, no entanto, preferiram manter distância. Não queriam se envolver num confronto com a mulher mais poderosa da região. Mesmo assim, Ana sentiu que a repercussão estava surtindo algum efeito positivo. Até o modesto jornal local enviou um repórter para tirar fotos de Guardião, que, por milagre, começava a se manter de pé sem tanta dificuldade. Não demorou muito para que a retaliação viesse. Numa manhã ensolarada, enquanto um grupo de voluntários descarregava sacos de ração, uma caminhonete surgiu em velocidade pelo caminho de terra que levava ao abrigo. Atrás dela, um trailer de transporte de animais. Desceram dele 2 homens robustos, botas cheias de poeira, e nos assentos da caminhonete havia mais alguns sujeitos de cara fechada. Antes que alguém perguntasse o que queriam, Dona Lúcia emergiu do banco traseiro, usando o mesmo chapéu refinado, óculos escuros e uma expressão de impaciência. Ana, que estava num canto do pátio arrumando medicamentos, percebeu o movimento e foi ao encontro deles, o coração disparado, mas sem se deixar intimidar. Carlos veio logo atrás, assim como alguns voluntários que deixaram suas tarefas de lado. Vocês não facilitaram meu trabalho, disse Dona Lúcia, com um meio sorriso que mais parecia desprezo. Então estou aqui para resolver as coisas à minha maneira. Quero meu cavalo de volta. Trouxe até o trailer para levá-lo. Já falamos disso, retrucou Ana, mantendo a voz firme. Não vamos entregar um animal gravemente maltratado a quem não cuidou dele. Além do mais, abrimos um processo de custódia provisória. Se a senhora o quer, procure os meios legais. Dona Lúcia deu um passo à frente, ajeitando o chapéu. Me poupe desse discurso de heroína, menina. Quem decide se ele volta ou não comigo sou eu. E não vou ficar esperando a boa vontade de ninguém. 2 de seus empregados já se moviam na direção das baias, como se fossem pegar Guardião à força. Carlos rapidamente se colocou na frente deles, mãos erguidas em gesto de contenção. Não deem mais um passo, avisou, tentando manter a calma, mas preparado para reagir se fosse preciso. Alguns voluntários se uniram ao lado dele, criando uma pequena barreira humana. Ana sentia o ar vibrar de tensão, o sol batendo forte nos rostos suados. Nesse instante, várias pessoas que tinham vindo trazer doações ou que passavam em frente ao abrigo notaram a confusão e se aproximaram, curiosas e alarmadas. A movimentação chamou ainda mais atenção. A notícia da entrevista no rádio atraíra simpatizantes, mas também curiosos. Logo se formou um pequeno grupo ao redor, murmurando e gravando com celulares. Vocês acham mesmo que podem me impedir? Dona Lúcia perguntou, agora com a voz mais áspera, encarando Ana e depois os voluntários. Tudo o que estou fazendo é recuperar o que me pertence. Ana abriu a boca para falar, mas foi interrompida por uma voz feminina que surgiu do meio dos espectadores. Era Dona Celina, uma senhora conhecida na cidade por ser professora aposentada e defensora dos animais. Se esse cavalo realmente fosse bem cuidado pela senhora, não estaria naquele estado de quase morte, gritou a professora apontando o dedo. Nós todos ouvimos a entrevista no rádio. Sabemos o que aconteceu. As pessoas começaram a concordar, e a agitação cresceu. Dona Lúcia lançou um olhar gélido à senhora. Depois tentou reassumir o controle, mas cada vez mais moradores apareciam, se colocando discretamente ao lado de Ana. Não era uma multidão grande, mas o suficiente para que a fazendeira percebesse que não estava lidando só com meia dúzia de voluntários.
Dois dos capangas pareciam dispostos a partir para a briga física, cerrando os punhos e avançando um pouco mais, mas Carlos repetiu a postura de defesa, e alguns moradores, inclusive uns rapazes fortes que trabalhavam em fazendas vizinhas, se juntaram a ele. A tensão atingiu o ápice, vozes se cruzando, insultos começando a ser trocados. Por um momento, Ana sentiu medo real de que alguém se machucasse. Ela se adiantou, levantando as mãos. Por favor, gente, calma. Dona Lúcia, a senhora pode acusar a gente do que quiser, mas não é quebrando tudo aqui que vai conseguir o que quer. Se realmente acha que tem direito ao guardião, apresente suas provas num tribunal. Dona Lúcia olhou para as pessoas ao redor, percebeu os celulares apontados em sua direção e, com um olhar de raiva, deu um passo atrás. O sorriso arrogante tinha sumido, substituído por uma careta de frustração. Reuniu os funcionários com um sinal de cabeça e seguiu em direção à caminhonete. Antes de entrar, voltou-se para Ana. Vocês todos ainda vão se arrepender. Isso não acaba aqui. A caminhonete deu partida, acompanhada pelo trailer vazio. O ronco do motor se distanciou numa nuvem de poeira. Uma sensação de alívio tomou conta dos voluntários e dos moradores, mas não foi uma vitória completa. O risco continuava. Eles sabiam que a influência de Dona Lúcia poderia aparecer em outros momentos, de outras formas. Com a saída da fazendeira e de seus homens, um burburinho se instalou. Algumas pessoas parabenizaram Ana pela coragem, outras ofereceram ajuda para reforçar a segurança do abrigo. A professora aposentada, Dona Celina, deu um abraço breve em Ana, dizendo que estava orgulhosa dela por lutar pelos bichos. Em meio àquele apoio, Ana se sentia exausta, mas também aliviada. Durante alguns instantes, experimentou uma pequena chama de esperança. Se a comunidade se unisse, talvez pudessem resistir. Já era noite quando, enfim, as coisas se acalmaram. Muitas pessoas tinham ido embora, mas algumas permaneceram para ajudar com tarefas e acalmar os animais que ficaram agitados durante toda a confusão. Guardião reagira com nervosismo, relinchando e pisoteando a palha no interior da baia, assustado pelo barulho. Ana passou um bom tempo com ele, acariciando seu pescoço, falando em voz baixa. Tá tudo bem agora. Prometo que vou proteger você, dizia, sentindo o cavalo relaxar aos poucos. Carlos juntava as ferramentas usadas no dia, guardava pás e vassouras num canto quando notou Ana sentada num caixote, respirando com dificuldade. Aproximou-se, preocupado. Tá tudo certo por aqui? Sim, só tô tentando botar a cabeça no lugar. Acho que a gente deu sorte de ter o pessoal por perto. Se não fossem todos eles, não sei o que teria acontecido. Pois é, mas agora eles sabem que a gente não tá sozinho. Aquela sensação de relativa segurança durou pouco. Lá pelas 10 da noite, enquanto os poucos voluntários que iam ficar de vigia se reuniam para organizar turnos, Ana saiu até a lateral do abrigo para checar o cadeado do portão. Foi quando, na escuridão quase completa, avistou uma estranha luz bruxuleante piscando entre as árvores, a uma certa distância. Eram faróis, provavelmente de um carro, que se mantinha parado por alguns segundos, as lanternas acendendo e apagando, como se quisessem observar sem ser notados. Em seguida, as luzes se moveram rapidamente, desaparecendo. Ana sentiu um arrepio. Alguém estava ali, espionando, talvez planejando algo. Certa de que aquilo não era um bom sinal, ela voltou para alertar Carlos e os demais. Ainda não sabiam o que enfrentariam nas próximas horas ou dias, mas seria preciso manter os olhos bem abertos. Mais tarde naquela noite, vê-se o reflexo de faróis através das árvores do abrigo, parando brevemente antes de acelerar e ir embora. Está claro que alguém está observando. Na manhã seguinte, Ana sentiu um arrepio ao notar pegadas profundas no chão próximo à cerca dos fundos do abrigo. Pareciam marcas de botas largas, provavelmente de alguém que rondou a propriedade durante a madrugada. Carlos estava ao lado dela, analisando as pegadas com uma expressão sombria. Aquilo confirmava o que ambos já suspeitavam. Havia gente espionando o lugar, procurando brechas para um ataque ou uma forma de intimidá-los.
A gente coloca cadeados, correntes, mas se eles quiserem pular a cerca, dá no mesmo, murmurou Carlos de braços cruzados, olhando para o terreno vazio nos arredores. É assustador, mas não podemos baixar a guarda, concordou Ana. Seja quem for, está calculando cada passo. Eles caminharam de volta até o pátio principal, onde encontraram o jornalista local que viera visitá-los novamente. Ele carregava uma pasta encardida e um laptop dentro de uma mochila velha. Tinha uma expressão preocupada, mas seus olhos brilhavam com a determinação de alguém que acabara de descobrir algo grande. Trouxe algumas fotos que consegui, mas não me pergunte a fonte. Só posso dizer que vieram de alguém que trabalha na fazenda da Dona Lúcia, explicou, puxando de dentro da pasta algumas imagens impressas em folhas comuns. Pelas fotos parece que existem outros cavalos numa situação tão ruim quanto o guardião estava. Ana pegou as folhas, sentindo um embrulho no estômago. As imagens mostravam um cercado grande, onde alguns animais, de costelas saltadas, se espremiam em busca de pequenos tufos de pasto seco. Havia poças de lama, locais sem qualquer sombra, e o olhar sem vida daqueles cavalos a fez cerrar os dentes de indignação. Meu Deus, sussurrou. A gente sabia que podia haver outros, mas ver assim é diferente. Eu só peço cuidado. Se decidirem investigar mais a fundo, correm perigo. O pessoal no rancho da Dona Lúcia não brinca em serviço, alertou o jornalista, ajeitando a alça da mochila no ombro. De qualquer forma, estou tentando conversar com outras fontes. Ana e Carlos o acompanharam até a saída com a cabeça ainda fervilhando de pensamentos. Aquilo confirmava que Guardião não era caso isolado. Existia a real possibilidade de a fazendeira manter dezenas de animais em situação precária. Enquanto a caminhonete do jornalista arrancava rumo à estrada, Ana olhou para Guardião, que estava numa área de sol, dando seus primeiros passos sem tanta instabilidade. Ele havia ganhado um pouco de peso, e as feridas cicatrizavam bem. Ainda havia um longo caminho até a recuperação total, mas não dava para negar que havia progresso. A imagem daquele cavalo renascendo simbolizava também uma sensação crescente de responsabilidade. Não bastava salvar Guardião. Era possível que naquele exato momento outros estivessem passando pela mesma tortura. No entanto, investigar seria arriscado. Carlos ponderava em voz alta os prós e contras. Se formos até a fazenda, corremos o risco de sermos pegos e acusados de invasão. Além disso, sabe-se lá quantos capangas podem estar armados. Mas não posso fingir que não vi isso, rebateu Ana, apontando as fotos. Se a gente conseguir provas sólidas, pode entregar às autoridades. Já temos uma denúncia em andamento. Talvez isso ajude a reforçar o caso. Eles passaram o resto do dia debatendo o que fazer. À medida que Guardião melhorava, Ana sentia mais vontade de lutar pelos outros cavalos que, segundo as fotos, pareciam abandonados a próprio infortúnio. Por fim, decidiram que iriam até a área externa da fazenda no entardecer, tentando captar imagens sem serem vistos. No final daquela tarde, com o sol alaranjado tocando o horizonte, Ana e Carlos entraram no carro mais discreto que tinham, o Chevette velho de Ana, cujos vidros escuros poderiam ajudar a se esconder entre as sombras. Seguiram por uma estrada secundária que contornava a grande propriedade de Dona Lúcia. O lugar era cercado por arame farpado e contava com algumas guaritas improvisadas. Em um ponto mais afastado, viram uma pequena elevação de terra, de onde talvez pudessem observar os campos. Estacionaram o carro e seguiram a pé por uns 300 metros, se esgueirando entre árvores retorcidas. O cair da noite dava um aspecto ainda mais tenso à paisagem, com o canto dos grilos e a brisa fria fazendo as folhas farfalharem. Finalmente, Ana subiu num pequeno barranco e ergueu o binóculo que havia trazido. Carlos, agachado ao lado, segurava a lanterna apagada e ficava atento a qualquer movimento. Ali, cochichou Ana, apontando para um terreno descampado. Havia um grande cercado onde, mesmo na penumbra, se distinguiam várias silhuetas equinas. Dá para ver pelo menos uns 8 ou 9 cavalos. Alguns estavam deitados, o que não era necessariamente estranho à noite,
mas a postura de alguns deles parecia abatida. Pelas lentes, Ana notou a magreza de um deles, as costelas salientes projetando-se contra o contorno do corpo. Eram retratos vivos do mesmo horror que viram em Guardião. Vamos tirar algumas fotos rápidas. Ela sacou o celular, colocando-o contra o binóculo para tentar capturar imagens. Rápido, antes que alguém apareça, sussurrou Carlos, olhando nervosamente em volta. Conseguiram alguns registros, mas não demorou muito para um facho de luz surgir à distância. Provavelmente uma lanterna ou farol de moto. Alguém estava fazendo ronda. Sem pensar duas vezes, Ana e Carlos se abaixaram, praticamente se deitando na terra para não serem vistos. O coração batia forte e a respiração se acelerou, o corpo retesado em tensão. Eles estão se aproximando, rosnou Carlos, sinalizando para recuarem. Se arrastaram para trás, tomando cuidado com galhos e pedras, rezando para não fazer barulho. Alguns minutos depois, já afastados da cerca, correram baixinho até o local onde deixaram o carro. Entraram ofegantes, ligaram o motor e saíram com as luzes apagadas até que estivessem distantes o suficiente. Só quando chegaram à estradinha principal é que Ana acendeu os faróis, ainda tremendo de nervoso. Conseguimos algo, mas quase fomos pegos, disse ela, apertando o volante. Espero que as fotos estejam boas o bastante para provar a situação desses cavalos. Já de volta ao abrigo, não tiveram tempo de respirar aliviados. Um dos voluntários apareceu correndo para dizer que a caixa de doações fora arrombada de novo e quase todo o dinheiro sumira. Era um ataque direto à principal fonte de pequenas despesas do abrigo. Aquilo não parecia obra de ladrões comuns, pois o valor levado era irrisório para crimes grandes. Era, sem dúvida, uma intimidação. Mesmo assim, outros voluntários se mostravam dispostos a ajudar. Um deles, Paulo, lembrou-se de boatos sobre alguns animais que teriam desaparecido de propriedades da região quando ficavam doentes demais. Diziam que havia um caminhão que circulava de madrugada, levando animais condenados para destinos incertos. Aquilo fez o estômago de Ana revirar. Ela se perguntava se a fazendeira poderia estar envolvida em algo muito mais sombrio do que imaginavam. Guardião, alheio às preocupações, recostava-se no canto de sua baia, recolhendo as pernas sem tanta dor. Notando a chegada de Ana, levantou o pescoço para recebê-la. Ela passou a mão com carinho pela crina. Por um instante, lembrou-se de quando o encontrou, esquelético, praticamente sem esperança. Esse pensamento reforçava sua convicção. Se Guardião conseguira sobreviver, outros também tinham esse direito. No entanto, os medos de Ana não diminuíam durante a noite. Sonhos desagradáveis se misturavam a lembranças antigas. Em alguns momentos, revivia a imagem de si mesma quando criança, sozinha e assustadíssima, como se fosse ela a criatura abandonada num canto qualquer. Acordava suada, o coração acelerado, mas logo pensava no cavalo e se recompunha. Precisava se manter firme. Nas manhãs que se sucederam, Ana e Carlos analisaram as fotos tiradas na fazenda e marcaram um horário para se reunir com a pequena imprensa local. Queriam compartilhar aquilo com mais gente, pressionar as autoridades a investigar. O jornalista que dera as primeiras imagens também prometeu divulgar algo em seu blog pessoal, contando as denúncias. Não haveria mais como ignorar a existência daqueles animais abandonados. Foi nesse clima conturbado que a central telefônica do abrigo recebeu mais uma chamada anônima. A voz, grave e abafada, anunciava com calma arrepiante: "Você está mexendo com interesses muito grandes. Se pensa que tem provas, tome cuidado. Gente poderosa não gosta de curiosos." Ana sentiu um calafrio. Desligou e refletiu por um instante. Será que aquela ligação tinha vindo de alguém diretamente ligado a Dona Lúcia ou de algum terceiro que também lucrava com aquilo? O alerta era claro. Não parariam enquanto ela insistisse em expor o esquema. Mesmo assim, desistir não era uma opção. No dia seguinte, logo pela manhã, Ana foi despertada por gritos vindos do pátio do abrigo. Ao correr para lá, deparou-se com o portão da frente mais uma vez aberto,
balançando no vento. Ninguém conseguia explicar como aquilo acontecera. Os cadeados não estavam quebrados, mas escancarados, como se alguém tivesse as chaves ou meios de abrir sem força bruta. O sentimento de vulnerabilidade tomou conta de todos. Algo ou alguém estava tentando provar que não havia tranca capaz de impedi-los. Eram 6 da manhã, e o portão, inexplicavelmente aberto, indicava que o abrigo estava mais vulnerável do que nunca. Alguém podia entrar e sair sem ser visto, e isso não podia significar coisa boa. Naquele dia, a ansiedade começou logo cedo. Depois de ver o portão do abrigo aberto de novo, Ana teve a sensação de que a qualquer momento as coisas poderiam sair do controle. Mas ali estava ela, a caminho da reunião extraordinária na Câmara do município, levando cópias das fotos dos cavalos abandonados e pronta para falar em público. Carlos dirigia a velha caminhonete com o motor roncando pela rua principal, enquanto alguns moradores observavam pela janela, curiosos. A história de Guardião e das ameaças de Dona Lúcia já tinha se espalhado pela região. O edifício da Câmara Municipal era modesto, mas cheio de gente naquele horário. Alguns tinham ido para apoiar Ana. Outros queriam apenas ver o desenrolar de um possível embate entre ela e a mulher mais influente da região. Assim que entrou, Ana sentiu a tensão no ar. O barulho de conversas abafadas, passos apressados e o som de papéis se misturavam enquanto vereadores tomavam seus assentos. Ana ocupou uma cadeira improvisada na parte frontal, junto de Carlos e mais 2 voluntários do abrigo. No outro lado, com aparência confiante, estava Dona Lúcia. Ela usava roupas finas e trazia um advogado ao lado, com uma pasta grossa de documentos. Sempre que Ana lançava um olhar na direção dela, recebia de volta uma expressão que misturava frieza e arrogância. Quando a sessão começou, um vereador idoso fez um breve discurso explicando o motivo da reunião: averiguar denúncias de maus-tratos a animais em propriedades da região. O burburinho foi imediato. Algumas pessoas cochichavam que aquilo era perda de tempo. Outras demonstravam curiosidade genuína. Ana foi a primeira a falar. Levantou-se, segurando as folhas com as fotos que tinham conseguido, inclusive as mais recentes. Explicou em voz firme como tinha encontrado o Guardião, amarrado e faminto, relatou o estado das feridas e das costelas aparentes. Descreveu a melhora gradual que o cavalo vinha apresentando, evidência de que, com cuidados adequados, ele não estava condenado. Ao contrário, fora salvo de uma situação de puro abandono. Em seguida, mostrou as imagens obtidas pelo jornalista, que apontavam para outros cavalos igualmente negligenciados. O murmúrio aumentou. Alguns vereadores balançavam a cabeça incomodados. Dona Lúcia, por sua vez, parecia impassível, analisando cada palavra com cautela. Assim que Ana terminou, um dos vereadores pediu que Dona Lúcia se pronunciasse. O advogado dela se levantou, ajeitou os óculos e começou a ler em tom formal. Minha cliente nega categoricamente qualquer envolvimento em maus tratos. Afirma que o cavalo em questão foi levado sem sua permissão e que o abrigo está agindo fora da lei. Em relação às fotos dos outros cavalos, questionamos a autenticidade e a origem, pois não há prova de que sejam de propriedade da senhora Lúcia Borges. Um burburinho de discordância surgiu na plateia. Muitos já conheciam as histórias que circulavam pelas redondezas sobre descaso com animais na fazenda de Dona Lúcia. Ana pediu a palavra de novo, sublinhando o óbvio. Se não há maus tratos, por que encontramos Guardião naquele estado deplorável? Porque ele apresentava sinais de abandono extremo, além de infecção grave. Essas são perguntas que merecem respostas claras. O advogado manteve-se no discurso de que não havia evidências sólidas e que tudo não passava de especulações. Foi quando um rapaz da plateia, aparentemente um funcionário anônimo da fazenda, levantou-se e afirmou que havia sim cavalos negligenciados, mas calou-se de repente ao perceber o olhar feroz de Dona Lúcia. O rapaz gaguejou, parecendo amedrontado, e preferiu sentar-se novamente, sem mais declarações. O silêncio que pairou em seguida deixou claro o poder que a fazendeira exercia.
O presidente da Câmara tentou acalmar os ânimos e propôs que todos fizessem uma pausa para analisar os documentos e dar voz a quem quisesse falar. Enquanto isso, o público se espalhou pelos corredores, com um zum-zum-zum constante. Ana aproveitou para conversar com algumas pessoas que se aproximaram, oferecendo apoio. Carlos se manteve por perto, atento a qualquer movimento suspeito. De repente, um voluntário do abrigo surgiu correndo, o rosto em pânico, balançando os braços para chamar a atenção de Ana. "Precisamos de você agora!" gritou sem se importar com quem estivesse ouvindo. "Parece que alguém ateou fogo perto do nosso celeiro." Ana sentiu uma pontada de desespero. Ela e Carlos se entreolharam, já disparando em direção à porta. Dona Lúcia observou a cena com uma expressão de desdém, sem dizer uma palavra. A viagem de volta ao abrigo pareceu durar uma eternidade, mesmo pisando fundo no acelerador. Ana sentia o coração martelar, um nó na garganta. Ao se aproximarem, avistaram uma coluna de fumaça subindo ao longe. O cheiro de queimado chegou antes mesmo de estacionarem. Algumas pessoas do entorno se aglomeravam para ajudar, tentando jogar baldes de água e bater com panos molhados nas chamas que se espalhavam por um amontoado de palha próximo ao celeiro principal. Felizmente, o fogo ainda não tinha tomado grandes proporções, e o grupo local conseguiu contê-lo com relativa rapidez. Mesmo assim, a fumaça era densa, tóxica, e fazia os olhos de Ana arderem. Ela correu até Guardião, que estava numa baia adjacente, assustado e tremendo. Ele bufava e pisoteava o chão, nervoso com o cheiro de fogo. "Calma, garoto", sussurrou, aliviada ao ver que o fogo não havia se alastrado até ali. Carlos, tossindo por causa da fumaça, tentava tranquilizar os outros animais, que corriam aflitos dentro dos cercados. Voluntários e alguns moradores vizinhos suavam com as roupas encharcadas de água que usaram para conter as labaredas. Depois de muita correria, tudo terminou em cinzas e fumaça, porém sem vítimas. O prejuízo maior foi no estoque de feno, parcialmente queimado, e nas pilhas de palha que ficavam do lado externo do celeiro. Quando por fim as chamas deram trégua, Ana sentou-se no chão, exausta, tossindo e sentindo o coração ainda disparado. Carlos se aproximou pegando uma das mãos dela. "Você tá bem?" ele perguntou, passando um pano úmido no próprio rosto. "Tô, só queimada de raiva", respondeu Ana com a voz rouca. Tava na cara que iam tentar alguma coisa desse tipo. Um voluntário mais velho, encostado numa parede, comentou que vira um vulto saindo correndo assim que as chamas começaram. Outros disseram ter ouvido barulho de motor acelerando antes de perceber o fogo. Nada concreto que pudessem provar, mas o suficiente para dar a entender que aquilo não foi acidente. Por todo o pátio, via-se a consternação das pessoas. Havia quem chorasse de susto, quem tremesse de raiva. Alguns moradores que apareceram para ajudar se perguntavam em voz alta até onde essa briga iria. Parecia que Dona Lúcia ou algum aliado dela estava disposto a tudo para calar o abrigo. "Precisamos reforçar a vigilância de alguma forma", disse Carlos em tom sério, limpando as mãos sujas de cinzas na camisa. "Se eles foram capazes de colocar fogo aqui, nada impede que voltem com algo pior." Ana concordou, sentindo o peso das piores possibilidades. Olhou para Guardião, que a observava com olhos arregalados, parecendo implorar por proteção. A fumaça se dissipava aos poucos, mas o cheiro de queimado seria difícil de esquecer. Era uma prova amarga de que a situação ficava cada vez mais perigosa. Assim que a última labareda se apagou e todos puderam ter um pouco de paz, Carlos chamou Ana para o canto, dando uma olhada em volta como se temesse ser ouvido. "Se eles foram capazes disso, o que mais podem tentar?" perguntou, a voz tomada pela preocupação. A noite caiu silenciosa sobre o abrigo de animais, trazendo uma trégua temporária após dias tão tumultuados. Naquele dia, Ana havia conseguido arrumar um pouco do que restara do celeiro parcialmente queimado, recolhendo tábuas chamuscadas e empilhando o que sobrara de feno. Carlos e outros voluntários pareciam exaustos, mas unidos. Guardião, recuperando-se aos poucos, agora conseguia caminhar melhor.
ainda que estivesse longe de seu vigor ideal. Por volta das 10 da noite, a maioria dos voluntários foi para casa. Alguns insistiram em ficar de vigia, mas Ana os dispensou, pois quase não haviam dormido nos últimos dias. Ela mesma decidiu monitorar o abrigo até a meia-noite. Depois, se tudo estivesse calmo, tentaria tirar um cochilo no pequeno escritório, onde uma improvisada cama de campanha já estava armada. O relógio marcava quase 11h30 quando ela, enfim, fez a última ronda no pátio. Pegou a lanterna e inspecionou cada canto, o som de seus passos ecoando no silêncio. Conferiu a baia de guardião, que dormia de pé, as orelhas se movendo de vez em quando. A brisa noturna era leve, e nada indicava qualquer atividade estranha. Aliviada, ela voltou ao escritório, sentindo as costas doerem de cansaço. Foi então que, pouco antes de meia-noite, um cheiro inconfundível de fumaça atingiu suas narinas. Ana endireitou o corpo, o coração subitamente acelerado. Pulou da cadeira, pegou a lanterna e saiu para o pátio, sentindo o estômago afundar ao enxergar, por trás do celeiro principal, uma labareda que começava a se erguer no ar. Incêndio! Gritou, a voz retumbando no silêncio. Antes que pudesse pensar, correu até a torneira externa para encher um balde de água. Precisaria de ajuda urgente, mas a maioria dos voluntários já havia ido embora. Ela gritou por Carlos, que dormia num quartinho próximo ao portão. Ele surgiu cambaleando, olhos arregalados ao ver o clarão laranja crescer atrás do celeiro. Não pode ser de novo, murmurou ele pegando o extintor pendurado na parede. Os dois dispararam para a parte de trás do terreno, onde as chamas ganhavam força. O fogo se alastrava com assustadora rapidez, lambeu as madeiras secas, espalhando uma fumaça densa e negra. Ana tentou jogar o balde de água, mas era como um sopro insuficiente diante das labaredas. "Precisamos soltar os animais agora!" Carlos gritou, segurando o extintor e tentando conter parte do fogo. Ana largou o balde e correu para o celeiro principal, onde ficavam as baias de cavalos, incluindo o guardião. O calor ali dentro já era quase insuportável, o ar pesado, cheio de fagulhas que voavam. Poucos animais estavam ali naquela noite, mas ainda assim, cada um deles merecia ser salvo. O celeiro inteiro estava tomado por uma fumaça espessa que ardia nos olhos. "Guardião!" chamou, cobrindo o rosto com o antebraço. Conseguiu chegar até a baia dele, tossindo sem parar. Viu o cavalo, agitado, relinchando em pânico, as chamas dançando no corredor logo atrás. Ela puxou o trinco, mas a tranca estava emperrada. Talvez pelo calor ou por algum objeto que travara o mecanismo. O animal revirava os olhos, desesperado. "Calma, garoto. Eu tô aqui." Ela tentou falar, embora sua voz saísse engasgada. Com um puxão violento, Ana forçou a fechadura até ouvir um estalo. Conseguiu abrir a porta, mas parte da estrutura já começava a ceder, estalando com o avanço do fogo. Guardião recuou, ofegante, com medo de passar pelo corredor em chamas. Ana agarrou uma corda e a amarrou como pôde em torno do pescoço dele, tentando guiá-lo. "Vem!" insistiu, a tosse rasgando sua garganta. O cavalo empacou por um segundo. Ana percebeu que as tábuas do teto estavam em brasa, prestes a cair. Num impulso, puxou o guardião com força, posicionando-se ao lado dele e praticamente o empurrando para a frente. O calor queimava a pele de seu braço, mesmo através da roupa. Ela sentia a respiração arder, mas não podia desistir. Guardião, enfim, deu alguns passos. Com um estrondo, parte da estrutura desabou, e uma nuvem de cinzas subiu, reduzindo a visibilidade a quase nada. Ana temeu ser esmagada, porém, por sorte, o pedaço que caiu atingiu o corredor logo atrás deles. Um clarão iluminou tudo, o fogo rugindo cada vez mais alto. "Vamos, menino, vamos sair!" gritou, a voz quase sumindo em meio ao barulho. Com dificuldade, ela e Guardião conseguiram atravessar o espaço restante, contornando as chamas. Quando enfim chegaram à porta externa, Carlos surgiu com outro balde, o rosto suado e enegrecido, alarmado ao ver Ana tropeçando, com o cavalo em pânico ao lado. "Segura ele!"
Ana pediu, passando a corda para Carlos e se curvando de tanta tosse. Vendo que Guardião estava em segurança com Carlos, ela correu para verificar se não havia mais nenhum animal preso, mas o fogo se espalhava rápido demais. Um pedaço em chamas caiu perto de sua perna, fazendo-a saltar para trás. O calor era sufocante, a fumaça venenosa. Com a visão turva, percebeu que nada mais podia fazer ali. Alguns moradores que tinham visto o clarão de longe começavam a chegar, trazendo baldes e ferramentas. Já era tarde para salvar o celeiro. As chamas dominavam as paredes de madeira, consumindo tudo num estalar sinistro. Alguém chamou o corpo de bombeiros da cidade vizinha, mas levaria tempo para que eles chegassem. "Sai daí, Ana!" Uma voz ecoou. "Vai cair tudo!" Ela se afastou, vacilante, sentindo os pulmões queimarem. Ao chegar no pátio, encontrou Carlos tentando acalmar Guardião, que tremia da cabeça aos cascos. A pelagem do cavalo estava chamuscada em alguns pontos, e ele respirava com dificuldade. Ana passou a mão pelo pescoço dele, sentindo o coração do animal disparado. Um estalo final anunciava que o celeiro estava prestes a ruir. Com um estrondo ensurdecedor, parte do telhado veio abaixo, soltando uma chuva de faíscas no ar noturno. As chamas avançaram em labaredas descontroladas, iluminando a noite como um clarão de desastre. Pessoas gritavam, algumas corriam para proteger outros animais, e uma fumaça espessa se espalhou por toda a área. Ana ajoelhou-se de cansaço ao lado de Guardião, a pele ardendo, os olhos lacrimejando. A imagem do celeiro incendiado se refletia em suas retinas, e por um instante ela se sentiu paralisada pelo horror da cena. O cheiro de madeira queimada, o calor sufocante e a visão do abrigo em chamas despertaram um turbilhão de emoções. Aquele era o lugar que ela tanto se esforçara para manter de pé, agora se transformando em cinzas diante de seus olhos. Muitas vozes ecoavam ao redor, mas ela não conseguia distinguir as palavras. Podia ouvir Carlos chamar seu nome, mas era como se tudo estivesse abafado. A mente rodava, exibindo flashes de memórias. O primeiro dia em que chegara ao abrigo, cheia de sonhos. O instante em que resgatara Guardião, desesperado e morrendo de fome. Todas as noites mal dormidas tentando salvar aquele cavalo. Agora via tudo ruir. Mesmo exausta, num estado de semitontura, abraçou o Guardião, sentindo o animal tremendo. Ele estava vivo, e isso precisava bastar. Eles se tinham um ao outro. Com um gemido de dor, ela se apoiou sobre os joelhos, coberta de fuligem, o coração pesado. Em volta, alguns voluntários e vizinhos faziam o que podiam para conter o fogo, mas o estrago era devastador. O celeiro, horas atrás já fragilizado, agora estava completamente tomado pelas chamas. A estrutura crepitava em um som que lembrava trovões abafados. Uma sensação de impotência tomou conta de Ana. Ela sabia exatamente quem poderia estar por trás daquele incêndio criminoso, mas no fundo sentia que não havia provas diretas para culpar Dona Lúcia. Nenhum capanga fora visto ali naquela noite, e as sombras pareciam engolir qualquer suspeito. Não importava. Dentro de Ana, a convicção de que a fazendeira os atacaria de todas as maneiras possíveis era absoluta. Bem próximo dali, um voluntário arrastava mangueiras, tentando levar água ao que restava das paredes laterais. Outro grupo jogava terra sobre as brasas que escapavam, na esperança de evitar que o fogo se alastrasse para a vegetação ao redor. A noite, antes calma, tornara-se um pesadelo iluminado pelo laranja intenso das labaredas. Guardião fungou baixinho, assustado, mas se manteve ao lado de Ana, apoiando a cabeça no ombro dela como se pedisse conforto. Ela respirou fundo, tentando não ceder ao desespero. Havia chegado no limite das forças, mas sabia que desistir não era uma opção. Precisava se reerguer por todos que dependiam dela, humanos e animais. Finalmente, o teto desabou por completo, encerrando o que sobrava de qualquer esperança de salvamento do celeiro. Tudo se resumia a brasas. O calor diminuiu gradualmente, mas a fumaça continuou a encher o ar,
deixando um rastro de cinzas que se grudava nas roupas, nos cabelos, nos rostos suados. Foi nesse estado que Ana, sem se importar com as chamas que ainda crepitavam ao redor, abraçou o guardião e sentiu o corpo inteiro ceder ao cansaço. A pele estava suja, o cabelo repleto de fuligem. A respiração saía em arfadas curtas, cada uma dolorida pelo esforço. Ainda assim, ele estava ali, vivo. Em meio às brasas incandescentes, uma Ana atordoada desaba de joelhos ao lado de guardião, ambos cobertos de cinzas. Ela percebe que está em seu ponto mais baixo, mas não há como voltar atrás agora. O sol despontava tímido, lançando raios pálidos sobre os destroços fumegantes do celeiro. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, e cada passo levantava nuvens de cinzas. Ana acordou sentindo dores por todo o corpo, o rosto ainda sujo de fuligem. Tudo doía, mas havia um conforto breve em perceber que guardião, embora assustado, estava a salvo. O cavalo se encontrava em uma área improvisada do abrigo, comendo um pouco de ração molhada. O olhar dele, ainda trêmulo, procurava Ana sempre que ela se aproximava, como se temesse ficar sozinho. Os voluntários se revezaram durante a madrugada para tentar salvar o que pudessem do lugar. Conseguiram proteger parte dos animais e dos pertences, mas o celeiro foi quase todo destruído pelo fogo. Pela manhã, uma fileira de pessoas chegou trazendo baldes, mangueiras, tábuas, ferramentas, o que estivesse ao alcance. Vizinhos, curiosos, até moradores de outras comunidades que ficaram sabendo do incêndio e resolveram ajudar. A solidariedade surpreendeu Ana. Mesmo exausta, ela via naqueles rostos uma vontade real de reconstruir o que havia sido perdido. Carlos, com um braço enfaixado por ter sofrido queimaduras leves, liderava alguns homens na retirada dos escombros perigosos. Eles usavam luvas grossas e proteções improvisadas contra a fuligem. Aqui e ali, fragmentos de madeira escurecida e metal retorcido eram empilhados, limpando o terreno para possibilitar uma reconstrução futura. O clima era de tristeza, mas também havia um sentimento de união que não se via desde o início da crise. Enquanto limpavam, uma caminhonete parou na estrada. De dentro dela desceu um repórter de televisão local, acompanhado de um cinegrafista. Haviam ficado sabendo do incêndio e vinham em busca de imagens e entrevistas. As câmeras logo captaram o cenário de destruição. A madeira calcinada, as cinzas revoando ao vento, os animais assustados e a expressão abatida dos voluntários. "Como foi a noite?", perguntou o repórter, aproximando-se de Ana, que tentava organizar os pertences que sobraram. "Vocês têm ideia de como o fogo começou?" Ela engoliu em seco, lembrando-se das chamas altas, do calor insuportável, da sensação de desamparo. "Foi tudo muito rápido. Quando percebi, o fogo já estava tomando conta do celeiro. Não descarto a possibilidade de ter sido criminoso." A voz dela saía rouca, ainda marcada pela fumaça inalada. O repórter focou nela, buscando aquele relato que poderia chocar o público. "Você suspeita que tenha sido outra investida de quem já estava ameaçando o abrigo?" Ana hesitou. Não queria citar nomes diretamente sem provas, mas era evidente para todos que a disputa com Dona Lúcia vinha escalando. "Prefiro que as autoridades investiguem antes de acusar alguém. Mas não podemos ignorar a história recente." Foi tudo o que ela disse, encarando as câmeras com um misto de revolta e cansaço. Logo depois, o prefeito da pequena cidade apareceu, acompanhado de alguns assessores. Tentava um gesto simbólico de solidariedade, um pouco tardio, mas ainda assim importante para a imagem dele. Apertou a mão de Ana e fez um discurso breve em frente às câmeras, prometendo empenhar recursos para a reconstrução do abrigo. "Vamos buscar doações e colocar a prefeitura à disposição", declarou com seu melhor tom político. "O que aconteceu aqui é um atentado não apenas contra os animais, mas contra toda a comunidade que se importa com eles." Muitos moradores aplaudiram, mas alguns trocaram olhares desconfiados, pois sabiam que a influência de Dona Lúcia corria também pelos corredores do poder local. Ainda assim, a visita do prefeito e da mídia aumentou a visibilidade do caso e mais doações começaram a chegar. Quantias em dinheiro,
sacos de ração, medicamentos veterinários, ferramentas de construção. O sentimento de solidariedade era real, e Ana se viu emocionada ao ver quantas pessoas acreditavam na causa, mesmo correndo o risco de despertar a ira de gente poderosa. No meio daquela movimentação, Guardião demonstrava sinais claros de melhora. Ele ainda tinha pelos chamuscados em algumas partes, mas não sofreu queimaduras graves. Quando Ana se aproximava, o cavalo encostava o focinho em sua mão, parecendo reconhecer que fora salva-vidas e parceira na luta pela sobrevivência. Esse gesto dava forças para Ana continuar, mesmo diante de tantas dificuldades. Mais tarde, no início da tarde, 2 policiais surgiram para avaliar o local. O delegado Gomes, que anteriormente parecera reticente em se envolver a fundo, agora demonstrava maior interesse. Talvez fosse a pressão da imprensa ou dos moradores indignados, mas ele passou algum tempo conversando com Ana, fazendo perguntas sobre o incêndio, registrando depoimentos de voluntários e tirando fotos. Aquela postura, embora tardia, deu a Ana uma ponta de esperança de que o caso fosse finalmente levado a sério. A fama de Dona Lúcia começava a se abalar. Comentava-se na cidade que muitos clientes evitavam negociar gado e insumos com ela, temendo a má repercussão. Alguns boatos indicavam que até empresários de outras regiões estavam cancelando contratos. Era inegável que algo havia mudado. A mulher outrora intocável, agora tinha sua reputação manchada. No fim da tarde, Carlos reuniu os voluntários para um esforço de limpeza geral. O grupo trabalhou duro, removendo os destroços menos pesados, carpindo o mato ao redor para evitar que novas chamas se espalhassem caso houvesse outro ataque. Entre poeira, cinzas e conversas baixas, emergia a vontade de fazer aquilo renascer melhor do que antes. Uma das voluntárias veio comentar com Ana sobre a possibilidade de erguer um barracão temporário para acomodar os animais, e outra pessoa falou em iniciar uma campanha online para arrecadar fundos. "A gente vai precisar de muita ajuda", ponderou Ana, limpando o suor da testa. "Mas ver esse pessoal todo aqui me dá ânimo. Quero transformar esse lugar em algo maior, para receber mais cavalos abandonados." Chega de silêncio. Quando a noite caiu, as luzes improvisadas, lanternas e refletores trazidos por moradores, clareavam alguns pontos do terreno. O cheiro de queimado persistia, mesclado ao aroma de café que alguém havia preparado em garrafas térmicas. O ambiente era, ao mesmo tempo, melancólico e cheio de otimismo. Cada um ali entendia que a luta não terminava com o celeiro destruído. Na verdade, parecia um chamado ainda mais forte para continuar resistindo. Guardião fora instalado em um cercado provisório, com feno espalhado e água limpa disponível. Ele estava inquieto, mas permitia que Ana o acariciasse. Mesmo com dores e lembranças traumáticas, demonstrava uma calma respeitosa, como se confiasse naquelas mãos cuidadosas que o salvaram mais de uma vez. Enquanto verificava o cavalo, Ana percebeu a chegada de um carro desconhecido. As portas bateram, passos ecoaram na terra. Logo surgiram mais pessoas querendo doar materiais de construção. A roda de ajuda crescia, e a noite avançava naquela labuta de reconstrução. Carlos vigiava o entorno, ainda receoso de novas investidas, mas sentindo-se menos sozinho ao ver tamanha mobilização. Quase 10 horas da noite, um dos voluntários aproximou-se de Ana, que estava sentada perto de Guardião, finalmente descansando. O rapaz trazia um celular na mão, cobrindo o microfone com a palma para abafar o ruído do ambiente. "Alguém na linha quer falar com você. Diz que é repórter e tem informações importantes." Ana pegou o telefone intrigada e se afastou um pouco para ouvir melhor. Do outro lado da linha, a voz ansiosa do repórter soava ofegante, como se tivesse acabado de correr. "Boa noite. Sou eu, aquele que esteve por aí fazendo uma matéria. Você não vai acreditar no que descobri." Surgiram mais provas de que Dona Lúcia não só mantinha cavalos em situação de abandono, mas pode ter envolvimento num esquema maior, que inclui até transporte ilegal de animais. Isso pode ser o que vocês precisam para virar o jogo. Ana sentiu um arrepio subir pela coluna. Era tudo o que vinha esperando desde o dia em que resgatara Guardião,
Algo que pudesse definitivamente incriminar a fazendeira e colocá-la diante da justiça. Por alguns instantes, ela fechou os olhos, lembrando-se das noites mal dormidas, das ameaças, do fogo consumindo o abrigo. Talvez fosse ali, naquele telefonema, que tudo mudaria. Ao cair da noite, um repórter liga para Ana, insinuando que surgiram provas ainda mais comprometedoras contra Dona Lúcia. E isso pode ser o ponto de virada. Ana despertou ao primeiro sinal de claridade, ainda envolta no cheiro de cinzas e na lembrança das chamas que quase consumiram o abrigo por completo. Apesar de tudo, sentia-se estranhamente confiante. Passara a madrugada relendo mensagens e analisando as provas que o repórter conseguira sobre a fazenda de Dona Lúcia. Aquela série de documentos e fotografias sugeria não apenas maus tratos contra vários cavalos, mas também indícios de transporte ilegal de animais. Era tudo o que ela precisava para municiar as autoridades e, quem sabe, finalmente deter a mulher que tanto lhes causara sofrimento. No início daquela manhã, enquanto Carlos verificava os estragos e organizava os voluntários para novas tarefas de limpeza, Ana reuniu o que considerava mais importante: cópias de fotos, registros de conversas e o dossiê que o repórter havia entregado. Precisava levar tudo ao delegado Gomes, que, pressionado pelos acontecimentos recentes e pela atenção da imprensa, agora se mostrava mais inclinado a agir. Antes de sair, porém, fez questão de checar Guardião. O cavalo encontrava-se num cercado improvisado, erguido às pressas depois do incêndio. Ainda tremia ao menor sinal de labaredas ou fumaça. Contudo, quando viu Ana chegar, emitiu um relincho suave, aproximando-se da cerca, como se pedisse um carinho. Ela passou a mão pela pelagem escura, ainda marcada por áreas onde o fogo chamuscara algumas mechas. "Você vai ficar bem, garoto. Prometo", sussurrou. Guardião bufou leve, tocando o focinho na mão dela. Aquilo bastou para Ana ganhar coragem. Pegou as chaves do chevette velho, ajeitou os papéis no banco de trás e partiu rumo à delegacia, determinada a encarar o que fosse preciso. O caminho não estava livre de olhares curiosos. A essa altura, praticamente toda a cidade sabia do incêndio criminoso, da disputa com Dona Lúcia e do estado de recuperação do abrigo. Alguns comerciantes e moradores acenavam para Ana em sinal de solidariedade quando a viam passar, mas havia também quem se escondesse, temendo represálias por demonstrar apoio. Ao chegar à delegacia, Ana encontrou um ambiente mais agitado que de costume. O delegado Gomes a recebeu sem a habitual indiferença. Ele tinha pilhas de documentos sobre a mesa, como se estivesse realmente levando as denúncias a sério. Ana sentiu um fio de esperança correr em seu peito. "Trouxe provas novas", disse, entregando a pasta. "Fotos, relatos e tudo o que o repórter conseguiu. Isso confirma que o caso de Guardião não foi isolado." O delegado examinou algumas das imagens, coçando o queixo ao ver cavalos magros, com costelas aparentes, presos em cercados precários. Havia também recibos suspeitos de transporte de animais com datas e carimbos duvidosos. "Isso é grave", murmurou ele, olhando para Ana com uma expressão de preocupação. "Se estiver tudo correto, Dona Lúcia pode responder não só por maus tratos, mas também por tráfico ilegal. Vou precisar confirmar a procedência de cada documento. Mas, se tudo se sustentar, será difícil ela escapar." Ana respirou fundo, aliviada por ver o delegado assumir uma postura firme. Ainda assim, lembrava-se da influência que Dona Lúcia exercia na região e sentia medo de uma manobra inesperada, mas se mantinha confiante. "Faço questão de depor quantas vezes for necessário. Tenho testemunhas. Houve tentativas de suborno, ameaças, incêndio criminoso." A voz embargou ao mencionar o fogo. "Não posso permitir que isso fique impune." Gomes inclinou a cabeça, indicando compreensão. "Vou reunir a equipe para verificar a fazenda. Se realmente encontrarmos condições deploráveis e confirmarmos os documentos, bem, prepare-se para a repercussão." Ana deixou a delegacia sentindo o coração mais leve. O passo seguinte seria esperar a ação policial, mas não podia simplesmente aguardar parada.
Voltou ao abrigo para acompanhar os preparativos de reconstrução e cuidar de Guardião. No caminho, recebeu uma ligação do jornalista que ajudara na descoberta das provas. Ele estava eufórico com a possibilidade de as autoridades finalmente tomarem uma atitude. Ouvi dizer que a polícia planeja uma batida na fazenda da Dona Lúcia. Vou tentar acompanhar, anunciou o repórter. Isso pode virar notícia nacional, Ana. Fique atenta. Na mesma noite, o vento soprou forte sobre a cidade, trazendo nuvens de tempestade. Carlos ajeitava lonas e blocos de madeira para erguer um abrigo temporário para os cavalos, enquanto outros voluntários trabalhavam sem trégua, iluminados por refletores improvisados. Tambores de chuva tocavam ao longe e a tensão parecia crescer no ar. Haveria muito em jogo no dia seguinte. Quando a manhã chegou, a polícia partiu rumo à fazenda de Dona Lúcia, levando viaturas e homens fardados. O repórter e alguns curiosos se puseram a seguir, mantendo certa distância. Ana, embora quisesse acompanhar, preferiu ficar no abrigo, pois temia que algo pudesse acontecer com o Guardião ou com os outros animais em sua ausência. Enquanto limpava a área, recebeu uma ligação inesperada. Conseguimos acesso à propriedade, informou o repórter em tom de empolgação. Estamos vendo cavalos em estado péssimo, exatamente como nas fotos. A Dona Lúcia está em pânico, exigindo que todos saiam. Mas a polícia não deu ouvidos. A cada relato que o repórter fazia, Ana sentia uma mistura de indignação e alívio. Indignação por imaginá-lo sofrendo naquele lugar por tanto tempo e alívio por saber que finalmente estavam vendo a verdade. Mais tarde, quando os policiais concluíram a vistoria, o delegado telefonou para Ana. A voz dele, antes contida, agora soava decidida. Achamos provas contundentes, inclusive caminhões onde cavalos doentes eram transportados para fora do estado, sem documentação oficial. Há fortes indícios de crime. Dona Lúcia foi encaminhada para prestar esclarecimentos. Aquilo soou como música aos ouvidos de Ana. A mulher que tanto os aterrorizara estava, enfim, diante das consequências de seus atos. Ainda não era sentença definitiva, mas a máscara de impunidade começava a cair. Ana avisou aos voluntários, que vibraram de satisfação. Alguns chegaram a chorar, abraçando-se. Aquela notícia trazia não apenas a esperança de justiça, mas a possibilidade de que o abrigo ressurgisse sem o fantasma constante da retaliação. Nos dias que se seguiram, chegavam mais e mais doações. Pessoas de regiões vizinhas, comovidas pela história de Guardião e pelo incêndio, enviavam tudo o que podiam: remédios, ração, dinheiro para erguer o abrigo novamente. O prefeito organizou um pequeno mutirão e marcenarias locais cederam madeira para a construção de novos estábulos. O incêndio deixara um rastro de destruição, mas também provocara uma onda de empatia e solidariedade jamais vista. Com isso, Guardião progredia. Voltava a caminhar com firmeza. As feridas estavam quase cicatrizadas e a pelagem já mostrava sinais de brilho. Ana notava que, ao seu lado, o cavalo permanecia tranquilo, como se conhecesse cada gesto e cada suspiro dela. Em meio a todo o caos e incerteza, construíra-se um laço de confiança mútua que só crescia. Certa tarde, quando o clima enfim se acalmava, Ana recebeu a visita de um grupo de educadores que trabalhavam com crianças com necessidades especiais. Eles perguntaram se poderiam futuramente trazer algumas crianças para interagir com os animais, especialmente com o Guardião, quando ele se recuperasse totalmente. Ana se emocionou. É claro que sim. Aliás, estava pensando em criar um programa de ecoterapia aqui, assim que tivermos estrutura adequada. Guardião vai ser um grande companheiro nessa missão. A ideia encheu o coração de Ana de entusiasmo. Já via em sua mente as cenas de crianças acariciando o Guardião, sorrindo ao estabelecer contato com o cavalo que um dia fora resgatado da beira da morte. Aquilo dava sentido a toda a dor e luta. Pouco a pouco, os dias foram passando. A notícia da investigação contra Dona Lúcia se espalhou, repercutindo na cidade e em lugares mais distantes. As doações continuavam chegando, e o abrigo recuperava as forças, ganhando até novas baias mais amplas. Em certa manhã, Guardião passeava pelo pátio,
relinchando de forma vigorosa, como que testando a própria voz, e Ana sorriu ao notar como a vida dele havia mudado. Algumas semanas depois, finalmente conseguiram inaugurar as primeiras instalações do programa de ecoterapia. Era algo simples, mas feito com amor. Crianças chegaram timidamente, acompanhadas de pais atentos. Guardião, com a postura tranquila, deixava que elas tocassem seu pescoço e suas crinas. Muitos sorrisos e olhos brilhantes começaram a surgir, e Ana notou lágrimas de emoção em alguns responsáveis que viam os filhos tão felizes. Aquela cena era a confirmação de que, apesar de tanta tempestade, a semente plantada no coração dela e de todos que amavam o abrigo, florescia. O incêndio, as ameaças, a dor, nada fora em vão. Guardião, agora forte e confiante, era o símbolo máximo de que a cura e a segunda chance não eram apenas possíveis, eram realidade. O entardecer chegou lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa. Com o abrigo parcialmente reconstruído, havia ainda muito trabalho pela frente, mas a atmosfera era de esperança e renovação. Ana, cansada, aproximou-se de Guardião no cercado, passando a mão pela crina dele. Observou o horizonte e sentiu no peito a certeza de que ambos tinham vencido uma batalha gigantesca. Foi então que, num sussurro suave, ela deixou escapar a frase que simbolizava tudo pelo que haviam passado. Enquanto o sol se põe sobre o abrigo reconstruído, Ana acaricia o pescoço de Guardião, sussurrando: "Nós nos salvamos um ao outro." A cena se esvanece com a certeza de que a jornada compartilhada de ambos está apenas começando.